A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aluno e aluna da Escola de Bereia. Seja bem-vindo mais uma vez a esta aula do curso As Bases da Fé Cristã. Nós vamos falar nesta aula aqui sobre a clareza da Escritura. De fato, a Escritura Sagrada ela é clara. As pessoas que se dispõem ali a estar lendo a Sagrada Escritura conseguem perceber tal clareza? O que é necessário para que essa clareza de fato ela exista em nossas vidas? Eu tenho a certeza que neste momento você deve já estar preparado, né? Você já deve ter orado, né? Pedido ao Espírito Santo de Deus, porque ele é o nosso professor, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso genuíno professor. E eu tenho a certeza que você já pediu para ele capacitação intelectual e aquilo que for necessário em capacitação espiritual, você também, de certo, já solicitou para o Espírito Santo de Deus. Eu sei que você deve já estar aí com papel e com caneta na mão, né? Papel, caneta, caneta colorida. Eu gosto muito de usar giz de cera para fazer as minhas anotações. E você sempre vai me ouvir que isso é importante porque eu, como professor, sempre pego no pé dos meus alunos para realizar assim. Porque o processo de aprendizado, ele também é um processo cognitivo na qual, a partir do momento que você escreve aquilo que você está aprendendo, né, lendo ou assistindo, a probabilidade de você guardar isso na mente é muito, mas muito maior do que você simplesmente assistir a aula e passar para a próxima aula sem de fato ter ali anotado aquilo que é importante, tá bom? Em algumas ocasiões eu vou falar para você, ó, isso você anota. Isso é muito importante, eu não quero que você deixe passar batido. Aí eu vou solicitar para que você então faça a anotação, mas você mesmo tem toda a liberdade de, ao ouvir alguma coisa que eu disser aqui na aula, você perceber que aquilo tem muita importância e você anotar, ok? E é importante você assistir a aula uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes forem necessárias para que você então consiga ter um entendimento. Lembrando que o nosso desejo sempre é que você entenda, né, que você pegue essa informação, tenha um entendimento, do entendimento você vai passar pelo processo de transformação do entendimento em conhecimento, e a partir do momento que você aplica, você então chegou ao nível da sabedoria. Então vamos lá. Você observa que à medida que lemos, né, as Sagradas Escrituras e procuramos com diligência ali entendê-la, nós descobrimos algo muito interessante. Descobrimos que, até mesmo em primeira instância da leitura, parece que algumas passagens, alguns versículos da Bíblia são mais fáceis de entender do que outros. Isso é muito comum de acontecer. A partir do momento que você faz ali a leitura, né, digna, pedindo para que o professor Espírito Santo de Deus possa nos dar a condição de entendimento, e ali você começa então a ler as passagens da Bíblia, você observa que algumas passagens elas são mais fáceis de entendimento do que outras, né? Embora, né, determinados versículos possam ali de bate-pronto, né, que a gente fala ali de início parecer mais difíceis de entendimento, mais difíceis de compreender do que outras passagens, né? A Bíblia, isso aqui é muito importante, você ter entendimento, e eu até peço para você anotar. A Bíblia, ela foi escrita por mais ou menos 40 pessoas, mas de tal maneira que todas as coisas, né, tudo que for necessário para que alguém possa se tornar ali um cristão genuíno e verdadeiro e viver segundo o reino de Deus, tudo que é necessário, por mais que algumas passagens pareçam ser mais difíceis do que outras, tudo que é necessário
né, para que essa pessoa possa se transformar num cristão genuíno e verdadeiro, né, para se desenvolver como cristão, para desenvolver como cidadão do reino. Essas passagens bíblicas, elas são claríssimas. Por mais que a princípio parece que uma passagem é mais difícil do que outra, é toda a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, conforme nós já estudamos, ela contém toda a clareza para que tudo que você necessite para ser um cristão, um cidadão do reino legítimo, estas passagens traz toda esta clareza necessária. É certo, eu vou falar algo para você aqui, é muito importante aqui, até como um certo parênteses. Existe de fato alguns mistérios nas escrituras sagradas. Existem sim alguns mistérios nas escrituras sagradas. É mister que isso ocorra. Mas esses mistérios, dentro das passagens bíblicas, né, não deveria, né, pelo menos ela não poderia fazer isso, e como de fato ela não faz, somos nós que assim entendemos, elas não deveriam nos oprimir em leitura, de ficarmos com medo de ler, porque tem uns mistérios aqui, eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Muitos alunos, muitas pessoas chegam em mim, até mesmo dentro da igreja, e diz, pastor, eu não consigo compreender alguns livros, principalmente eu observo que os livros na qual as pessoas reclamam a dificuldade de clareza, geralmente são os livros proféticos. Muitas pessoas buscam entendimento nas escrituras proféticas e às vezes não conseguem entender. E são justamente os livros proféticos que têm ali bastantes mistérios. São os livros proféticos, né? Então, mas ele não deve te oprimir a fim de que você não leia, não estude. Porque, conforme está escrito lá em Salmos 19, verso 7, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Olha que coisa extraordinária. Eu vou repetir para você, hoje que o Salmos 19, estrofe 7, né? Não é verso 7, versículo 7, porque os salmos são cânticos, né? Então são estrofes. Então, assim, e a estrofe 7 do Salmo 17 diz assim: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios as pessoas sábias, mesmo elas sendo inexperientes. Olha o poder a partir do momento que você tem confiança naquilo que está escrito, né? E também o Salmo 119, é bom você anotar esses salmos que eu estou falando, os Salmos 19, verso 7, o Salmo 119, que é o maior salmo, né, da Bíblia Sagrada, na estrofe 130 diz que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A própria Bíblia, ela ela tem um poder de autoexplicação. Olha que extraordinário. Onde eu vou buscar entendimento por eu ser inexperiente, de repente, no entendimento de uma passagem profética? A própria Bíblia vai me trazer esta clareza. E tem um grande segredo que eu quero te contar aqui. A palavra de Deus é tão no seu todo compreensível e clara, mesmo a uma pessoa simples, que falta ali a condição de discernimento, de capacitação intelectual, porque às vezes a pessoa teve pouco estudo bíblico não, estudo secular, a pessoa, de repente, na tua vida, né, como estudante, não foi tão longe assim, mas a Bíblia é tão espetacular, e eu me emociono a falar dela, que ela tem um poder de trazer clareza, mesmo quando a pessoa não tem essa capacidade intelectual.
ela pode, a pessoa, por mais que ela não tenha condição intelectual, ela pode se tornar sábia através das Escrituras. Porque a Escritura Sagrada nos torna pessoas mais sábias, mais inteligentes, porque é uma riqueza sobre-humana a palavra do Senhor. Então a clareza da Bíblia Sagrada, ela tem esse poder de pegar alguém que é inculto, uma pessoa que não teve grandes, que não tem capacidade intelectual, porque por diversas razões ele não conseguiu estudar muito, mas a Bíblia Sagrada transforma essa pessoa em sábia através dela, que é a palavra de Deus. Observe que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, verso número 14. Como as coisas de Deus são. Elas são discernidas de maneira espiritual. Esse é o grande motivo. Esse é o grande motivo de, mesmo que você, aluno aqui da escola de Bereia, possa dizer assim: pastor, professor, mas eu tenho pouca capacitação intelectual, eu não pude estudar muito. Eu não tive condição de cursar faculdade. Eu digo para você, não tem necessidade disso. Eu conheço, e nessa minha caminhada na obra de Deus, eu conheci pessoas que eram incultas, vamos poder dizer assim, que tinham pouca capacidade de tradução de texto. É uma pessoa que tinha pouco estudo. Essa é a palavra correta. Mas ela tinha um discernimento extraordinário. É o que 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz. Que a Sagrada Escritura, tudo que pertence a Deus, ela é discernida espiritualmente. Um bom entendimento da Sagrada Escritura é muitas, mas muitas vezes, o resultado vem através muito mais da condição. Anote isso que é importante. O discernimento, a busca da clareza das Escrituras Sagradas, ela depende muito mais da condição espiritual do indivíduo do que da habilidade intelectual que ele possa possuir. Ah, ele cursou faculdade, fez faculdades, é um bom leitor da palavra de Deus. Aí vem aquela pessoa que não fez faculdade, que fez às vezes até o 2º grau, do ensino fundamental, a segunda série, que tinha antigamente. A pessoa tem uma dificuldade, gagueja, às vezes é muito difícil ela conseguir ler uma frase toda por completo. Mas a clareza, o entendimento das Escrituras depende muito mais. Isso é muito importante que você grife aí quantas vezes for necessário.